Por que um paciente busca cirurgia ortognática? Ou ele nem sabe que cirurgia chama-se ortognática. Ele busca uma cirurgia ou um recurso para corrigir esse problema que ele apresenta na face. A questão estética. Todo paciente, e hoje um apelo estético muito mais gritante, né? Porque antes o paciente chegava no ortodontista, o ortodontista falava, olha, teu caso vai ter que colocar um aparelho ortodôntico, vamos posicionar os teus dentes e fim de papo, né? Diferente, e aí se ele tivesse um nariz grande ou tivesse um queixo ainda grande, ele ia para a cirurgia plástica, corrigiria esse problema. Com a introdução da cirurgia ortognática, esse sinergismo entre a cirurgia e a ortodontia, descobriu-se que não, que a cirurgia ortognática corrigiria essas situações de queixo grande, de maxila grande ou mandíbula grande, enfim, situações que geram o aspecto estético. Lógico que nós temos que sempre unir essas duas situações, não só a questão funcional, mas também nem só a situação estética. Então, esse casamento, esse sinergismo entre a ortodontia e a cirurgia para dar uma oclusão estável, com uma estética ao contento do gosto do paciente, requer um planejamento, primeiro um diagnóstico bem feito, principalmente um planejamento. E aí a gente entraria nas outras queixas dos pacientes. A primeira seria a estética, a segunda, mastigação deficiente. Nesses pacientes de mastigação deficiente, é bem emblemático os pacientes que têm a mandíbula muito para frente, que o sonho de consumo deles é mastigar um sanduíche, tentar morder um sanduíche. Eles nunca conseguiram mastigar um sanduíche porque a discrepância era muito grande, né? Então, talvez o sonho de alguns pacientes seja ter uma mastigação e, obviamente, isso tem alguns reflexos no aspecto de digestão, porque a digestão começa pela boca. Então, se você tem uma mastigação deficiente, o teu bolo alimentar vai para o estômago numa situação não tão favorável quanto deveria vir. Dificuldade de fonação. A dificuldade de fonação também pode gerar um desconforto para o paciente, até mesmo no aspecto social, profissional, em que ele tem dificuldade de se expressar ou expressar alguns fonemas em virtude da discrepância importante que ele apresenta, principalmente nos pacientes classe 3, que tem uma língua um pouquinho mais distribuída naquela mandíbula exagerada, e aí faz uma interposição de língua, faz uma dificuldade de fonação mais marcante. Também acontece nos pacientes que apresentam uma mordida aberta, que apresentam uma interposição de língua muito grande, e nessas circunstâncias a gente também requer mais um profissional nesse plano de tratamento, que seriam os fonoaudiólogos, que vão nos ajudar a essa reposição da língua e lábios e tudo mais para fazer o planejamento mais completo desses pacientes. A apneia obstrutiva do sono, a apneia noturna, como já comentei anteriormente, hoje é um ponto bastante marcante nos pacientes que têm a mandíbula para trás. E isso requer também um tratamento multidisciplinar, não só da bucomaxilofacial, da ortodontia, mas também da otorrinolaringologia, da nutricionista, da cirurgia bariátrica, enfim, uma série de fatores que esse paciente vai ter que se submeter para a correção dessa apneia. Então, não é somente operar a mandíbula e esse paciente vai se resolver. Esse paciente vai ter que entrar, talvez, primariamente, numa cirurgia otorrinolaringológica, talvez ele tenha que entrar num regime, literalmente num regime junto com a nutricionista, excepcionalmente uma cirurgia bariátrica, para que ele tenha perca de peso e aí sim a gente tem um efeito da cirurgia realmente. Então não é só a cirurgia, mas também não é só a nutrição. É um conjunto de profissionais que vão atuar para realmente a gente conseguir um resultado mais expressivo. Então a apneia obstrutiva do sono é um capítulo à parte dentro da cirurgia bucomaxilofacial, em que requer vários profissionais envolvidos para que a gente consiga algum resultado mais expressivo dentro desse planejamento. Inclusive, hoje existem alguns dispositivos eletrônicos para você tratar, por exemplo, da apneia noturna, sem cirurgia, ou alguns outros formatos de, cirurgia, de tratamento que são paliativos, como o uso de CPAPs, né, que são dispositivos que a pessoa usa à noite, né, com uma pressão, com um compressor com uma pressão de oxigênio para evitar fazer os episódios da apneia. Então, existem N caminhos que nós vamos abordar numa outra oportunidade. Dor orofacial. A dor orofacial é uma questão muito importante, porque às vezes o paciente vai nos procurar com dores articulares e achando que com a cirurgia ortognática vai resolver 100% dos casos. E isso não é verdade.
Nem sempre a dor articular vai se resolver com a cirurgia ortognática. Por quê? Porque existem questões também multifatoriais que geram esse desconforto articular ou miofacial. Dores miofaciais, postura do paciente, hábitos desse paciente, má oclusão, e aí entra também a cirurgia ortognática. Mas você prometer para um paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática e que ele vai ficar sem dor, eu acho muito temerário. É muito arriscado você fazer essa promessa, porque é uma promessa que talvez não seja cumprida. Existem toda uma série de fatores que a gente pode trabalhar antes da cirurgia para tirar esse paciente de dor. Alguns exemplos. Um paciente, por exemplo, classe 2, que tem uma tendência natural e instintiva de projetar a mandíbula, ela sobrecarrega as articulações, sobrecarrega a musculatura. Então, é um paciente que tem um cansaço na região articular bem mais marcante do que outras situações, né? Então, nessas circunstâncias, esse paciente não é momento dele fazer cirurgia. Talvez tenha que usar uma placa para desprogramar, para deixar a mandíbula lá na posição que tem que estar, iniciar talvez um tratamento ortodôntico para depois pensar na cirurgia ortognática. E aí sim, você vai conseguir reequilibrar todo o aparelho estomatognático, né? E aí sim esse paciente vai ter uma melhora da sintomatologia. Porém, hábitos como os maus da atualidade, como o computador de uso contínuo, o celular de uso contínuo, pode gerar dores cervicais, dores de cabeça, cefaleias desse paciente que não tem nada a ver, talvez, com a situação da maxilofacial. Tanto que alguns pacientes têm uma relação oclusal estética boa e tem dores orofaciais. E aí o que a gente faz nesses pacientes, né? Então sempre a gente tem que fazer o tratamento subindo degraus. Vamos pelo modo mais fácil, mais prático, menos agressivo, menos invasivo, até subindo os degraus que necessitem realmente de uma intervenção cirúrgica mais importante. Respirador bucal, praticamente pelo mesmo motivo da apneia do sono, mas em alguns pacientes que não têm problema de apneia do sono, mas são respiradores bucais, porque eles têm a face muito longa, têm uma mordida aberta e respiram muito mais pela boca do que pelo nariz. Esse paciente também não é um paciente que só tem que fazer cirurgia ortognática e tratamento ortodôntico. Precisa, e é extremamente importante, a participação do otorrinolaringologia, da fonoaudióloga, para que a gente consiga, no conjunto do tratamento, melhorar essa situação desse paciente. A gente sempre fala isso do envolvimento de outros profissionais, porque às vezes não pode se considerar o herói de um tratamento. Por quê? Se você acha que tudo você vai conseguir resolver com cirurgia, muitas vezes você pode ter um mau resultado, né? Exemplificando, se o paciente tem uma mordida aberta, você fecha aquela mordida aberta, mas aquele paciente tem uma língua volumosa, tem uma incompetência dos lábios, não adianta nada fazer essa cirurgia. Provavelmente, com 4, 5 anos de tratamento, esse paciente vai recidivar. Pós-cirúrgico vai recidivar. Então é importante que esse paciente tenha um acompanhamento fonoaudiológico, otorrinolaringológico para descartar obstruções nasais importantes, postura de língua, postura de lábio e conjunto, o reposicionamento da maxila e mandíbula, né, junto com o tratamento ortodôntico prévio e pós-operatório. Limitações protéticas também é uma outra contribuição. Muitos pacientes de uma idade, da minha idade, um pouquinho mais, não tinham oportunidade de participar ou de ter acesso à cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática era uma coisa tão distante, era um acontecimento na cidade, e hoje é uma cirurgia um pouco mais popularizada, um pouquinho mais acessível para as pessoas, através dos planos de saúde e tudo mais. Então, esses pacientes que, na sua época, ao invés de fazer um tratamento ortodôntico para posicionar os dentes e depois fazer uma cirurgia ortognática, optaram por um tratamento protético, muitas vezes com extrações de dentes, e essas próteses foram compensadas, muitas vezes extraíam todos os dentes e colocavam uma prótese para compensar isso proteticamente, o que, obviamente, gerava uma situação, na época era a solução, mas que hoje esses pacientes lá com seus 50, 60 anos de idade apresentam uma série de alterações, de reabsorção de osso, de prejuízo estético bastante importante e que pode hoje ser ajudados através da cirurgia ortognática, seja com tratamento ortodôntico ou somente cirurgia ortognática, posicionando os maxilares e posteriormente esse paciente sendo reabilitado com enxertos, com implantes e com próteses na melhor solução. Porque não só a questão protética ou só a oclusão vai ser resolvida, mas principalmente a questão
estética desse paciente, né? Um paciente de 40, 50 anos que tem uma ausência de todos os dentes vai ter um envelhecimento precoce da face bastante marcante, né? Então, por isso, a necessidade de você tratar também e não abandonar esses pacientes. Ou limitações protéticas em relação ao que você tem em termos de deformidade muito grande. Eu sempre comento que a individualidade das especialidades é um prejuízo certo para os pacientes. Vou exemplificar. Se você tem um profissional, um cirurgião bucomaxilofacial, que acha que tudo resolve com cirurgia, ele vai operar todos os pacientes. Se você tem um paciente que vai procurar um protético, protesista, esse protesista não tem uma visão ampla do tratamento, ele vai desgastar dente, vai extrair dente, vai resolver da forma protética. Né? Se você encontrar um ortodontista que não esteja envolvido com tratamento ortocirúrgico, ele vai dar o jeito dele com extrações ou não extrações, com projeções de dentes, com instabilidade, muitas vezes oclusal, e vai dar o jeito dele em relação à ortodontia. Isso vai ter um custo biológico para o paciente a médio e longo prazo. Com certeza esse paciente vai recidivar daqui 5, 6 anos no tratamento ortodôntico, com certeza esse paciente vai ter um prejuízo estético daqui 5 ou 6 anos. A médio e longo prazo, o prejuízo vai ser muito grande. Ao passo que se você optar por um tratamento multidisciplinar nesse paciente, abordando ortodonticamente, abordando proteticamente, abordando cirurgicamente e formando o melhor plano de tratamento para o paciente, sem dúvida nenhuma, o resultado com melhor estabilidade e com melhor benefício no aspecto estético que o paciente tanto deseja. Essas situações que a gente tem que colocar sempre em relação ao isolamento profissional. A gente não pode achar que a gente consegue resolver todos os problemas. Isso requer uma equipe sempre multidisciplinar para que a gente consiga tratar esse paciente. Um outro grande problema são as dores articulares, dores na articulação temporomandibular. A dor na articulação temporomandibular talvez seja das grandes interrogações em relação à cirurgia ortognática. Mais uma vez, com uma dor orofacial, a dor ATM também não pode ser resolvida depois da cirurgia ortognática. Tem pacientes que chegam com dor articular, você opera, eles continuam com aquela dor. Não piora, mas continuam com um pouquinho daquela dor. Tem pacientes que você opera e melhora aquela dor. Né? Então, mas qual é o certo? Operar ou não operar? A gente tem que entender que existem outros fatores que não só cirúrgicos. Mesmo num paciente que apresenta uma deformidade dentofacial evidente, esse paciente pode não ter dor articular. E também a gente pode ter um paciente que não tem uma deformidade dentofacial e ter dor orofacial, ou dor articular, dor ATM. Então, essa situação independe de se realizar ou não a cirurgia ortognática. Então, jamais prometam para o paciente que com o tratamento ortodôntico vocês vão resolver a dor ATM ou com a cirurgia ortognática vocês vão resolver a dor da ATM. Existe uma situação em que você vai tratar esse paciente de uma deformidade dentofacial, que requer um tratamento ortodôntico cirúrgico, em que você vai colocar ele, como eu sempre comento com os meus pacientes, a gente vai colocar o sapato do tamanho do teu pé certinho. As chances de a gente não ter mais calo, não ter mais desconforto é muito grande. Porém, existe ainda a chance desse paciente evoluir com uma dor de ATM. E o que fazer nessas situações? Existem outros meios. Às vezes tem que atuar diretamente na articulação, com uma cirurgia articular ou uso de placas miorrelaxantes para fazer esse tipo de compensação. Mas não é só a cirurgia, não é só a ortodontia, não é só a prótese que vai resolver. É todo mundo envolvido nesse tratamento para a gente conseguir o melhor resultado para os pacientes.